Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí do outro lado, né? Para quem está chegando. Mais uma vez prontas para gravar mais um pouquinho, um bate-papo, né? E hoje com a Laís, né, que todos já conhecem, que é a nossa neuropedagoga, e com a Juliana, né? Uma mãezinha que frequenta a clínica. Nós fizemos o convite a ela e ela, né, aceitou aí estar aqui com a gente conversando um pouquinho. Ju, seja bem-vinda, né? Muito obrigada por ter aceito o convite. E aí, vamos aqui, né, desenvolver um bate-papo que a gente, né, espera contribuir aí com, né, as mãezinhas do outro Sim, lado. sim. Pode se apresentar. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana, sou uma frequentadora assídua aqui da clínica e é muito bom estar aqui. A Juliana chegou aqui na clínica tem mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, né? Assim como a gente já em outros vídeos falamos, né? Chegou um pouco angustiada, com Sim. algumas dúvidas, com algumas dificuldades, né? Com as crianças, e aí nós a acolhemos. E hoje ela está aqui um pouquinho para compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, né? E a Laís foi, né, bastante responsável aí por esse acolhimento também, né? Que foi quem acompanhou uma das crianças, né? Sim. Você esqueceu de falar que você é mãe de 2 crianças maravilhosas, Sim, né? Ju. 3, né? Três crianças. 3, isso mesmo. Um já é bem grandão, né? Isso mesmo. O Arthur chegou aqui na clínica bem desorganizado, Muito né? desorganizado. Com algumas questões, assim, que até então eram questões escolar, né? Sim. De necessidade escolar, que a professora já havia doado para a Ju. Só que aí a gente acabou observando também outras questões emocionais. Sim. Tinham ali que estavam desorganizando o Arthur na escola também. Tudo Sim. é um conjunto, né? Quando a criança está desorganizada emocionalmente, o cognitivo dela. Daí ele estava naquela fase do primeiro ano, fase de alfabetização, de construção, de leitura e escrita. Então aí nós começamos, né? Fizemos aí um planejamento, eu, a Regina, fizemos aí um plano, né? Com algumas estratégias para poder trabalhar com o Arthur. É isso aí, né? E aqui muitas vezes a gente não trabalha só com a criança, né? Então, aqui às vezes a tia Lala tá cuidando das crianças, a gente tá cuidando dos pais, né? Sim. Então, trazendo, né, ali né, esse acolhimento, né? Tentando passar uma segurança, dizendo, né? Mostrando que nós estamos aqui juntos, nós estamos aqui para ser esse apoio, né? Nem sempre, né? Às vezes a gente também promove a intervenção e aquela intervenção não dá certo para aquela criança, e aí a gente vai estudar outras estratégias, mas sempre tentando, né, trazer isso para os pais de uma forma tranquila, que Sim. faz parte, né, que é só um ajuste, que a gente precisa organizar o processo para que aquilo funcione, né? E uma das coisas que acho que foi bem fundamental, né, Ju, nesse processo, foi a questão da organização de uma rotina, né? Sim, a organização da rotina, a organização familiar, né? E a partir do momento que a gente percebeu, né? Porque a gente acaba não percebendo, mas quando a gente percebeu que a desorganização primeiro ela era familiar e depois era dele, né? E a gente começou a melhorar, a gente começou a mudar algumas coisas. Ele melhorou muito, tanto que no primeiro mês a professora já viu a diferença, né? A professora, algumas mães que eu tenho amizade, né? Então deu para perceber que quando a gente começou a organizar casa, eu comecei a me organizar melhor, né? Eu comecei a vir, comecei a conversar e as coisas começaram a mudar, começou a andar, né? Tanto que esse ano ele recebeu um certificado na escola, né? Ele desenvolveu, ele já tá começando a ler, ele tem
ele ainda tem, né, algumas coisas, ou tem dia que tem crise, tem dia que não tem, mas assim, a gente já consegue lidar melhor com tudo isso, né? Eu acho legal também, Ju, a gente ressaltar, né, Rê? A gente está sempre falando em outros momentos também, essa questão da, da, da continuidade no processo, sim, com né? certeza. Você começou, já faz Sim. o quê? Um pouco mais de um ano, Um pouco mais de um né? ano. E assim, o Arthur, ele é assíduo mesmo, ele Sim. vem em todas as Sim, sessões, né? Então, assim, você deu continuidade nesse processo, a gente conseguiu traçar aí uma estratégia, um objetivo, né, diretamente para o Arthur. E acho que uma coisa importante, né, da gente pontuar nesse momento, né, que nós estamos falando de rotina e a Ju está falando de organização da casa, né, de organização do processo para que essa criança se organize. A Juliana, ela trabalha fora, ela é estudante, né, então ela é mãe, ela é, né, filha, então ela precisa, né, se doar muitas vezes, né, com outras preocupações, mas ela é uma mãe que ela consegue, né, aí dentro dessa rotina maluca, né, seguir uma organização e os filhos dela, né, que é o Arthur e o Pedro, que passa aqui com a gente, eles estão toda semana, né, certinho na sessão, eles não faltam, dificilmente eles têm essa falta. Então, trazer, né, isso como comprometimento é você trazer a manutenção para aquilo que foi organizado, né? E permitir a criança também, né, expressar aquilo que vem surgindo de dúvida, vem surgindo de questão, né? Uma das coisas que o Arthur, né, tem trazido, a questão das emoções, as dificuldades. E aí a gente vai juntos, né, trabalhando isso de uma forma que ele consiga lidar com esses desafios, né? Com certeza, nunca foi fácil, né? Se a gente falar que é fácil, fácil não é. Começou, eu me lembro bem, quantas e quantas vezes ele vinha chorando no caminho, chegava no portão, ele falava, eu não vou, chegava aqui, chegava bravo, e hoje não, hoje pergunta, que dia é hoje? Quinta. Então hoje é dia. Aí agora a gente teve que adequar o dia, então tem dia que a gente vem quarta, tem dia que a gente vem quinta, então eles ficam bem ansiosos, querendo saber, hoje é quarta, hoje tem, hoje é quinta, hoje tem. Porque aí eles podem também, eles chegam aqui, às vezes eles contam coisas que eles não contam para mim, não conta para o pai, não conta para ninguém. Então chega que eles têm, né, a confiança, a liberdade de expressar, de falar o que está sentindo, o que está acontecendo, e aí a gente consegue ajudar eles melhor. Por um outro lado, né, quando você fala da rotina, né, de ter que se adaptar ao dia sim, ao dia não, né, eu acho que por um outro lado, isso tem um ponto que é ruim, porque você quebra ali a sua rotina programada, mas por um outro lado, ele tem um lado positivo. Eu consigo olhar isso de uma forma que eu consigo trabalhar com essa criança a inflexibilidade. Então então essa semana eu vou na quarta-feira, não, essa semana eu vou na quinta-feira. Eu consigo fazer, né, essa criança entender que nem sempre as coisas vão acontecer da mesma forma, né, no mesmo dia, no mesmo momento. Então, eu não deixo também nesse processo, né, de trabalhar a inflexibilidade. Ela, né, precisa se ajustar por conta dos horários dela, de trabalho, estágio, enfim, estudo. Mas a gente também consegue pegar isso e trabalhar ali com a criança aquela necessidade que precisa, né? Mostrando para ela que nós estamos previstos a imprevistos diariamente, né? Então isso ajuda a lidar com a frustração. Isso mesmo. E quando ele chegava, às vezes, chorando, meio resistente, é porque era também uma adaptação, era um novo para ele. Então ali ele estava mexendo ali naquele emocional, ele estava com novas descobertas, né? Então para ele também era o novo, era uma adaptação. Por isso que a gente trabalhou bastante primeiro o emocional, né, Rê? Para depois a gente dar continuidade aí no cognitivo, né? E eu me lembro muito bem um dia que me chamou bastante atenção, que nós fizemos a atividade em família, né? E ali, nessa atividade em família, a gente consegue também perceber e observar bastante, né?
que essas essa questões. questão da relação, né, da dificuldade do distanciamento, né, que havia entre, né, as crianças e a família. Então, acho que esse é um exemplo interessante da gente refletir, né, porque a gente vivencia isso constantemente. A gente nessa rotina, e acho que a Ju pontuou muito bem no início, né, quando você iniciou, estava tudo muito desorganizado, Sim, mas não é muito. desorganizado porque você queria, mas porque pela correria, Sim. o tempo, né, e a gente não parar e analisar, Sim. né, porque a gente precisa às vezes pisar no freio, né? Opa, eu preciso parar aqui, né, refletir, me organizar para que eu consiga dar continuidade naquele processo que eu estou disposta, né, a trabalhar. Na verdade, a gente precisa, às vezes, olhar, né? Olhar ao redor, olhar de dentro para fora. E a gente vê que, às vezes, a gente percebe que tem alguma coisa errada, mas a gente deixa passar, né? Por causa da rotina, o dia a dia. E eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não consegui entender. Porque eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Só que eu não conseguia entender. E eu falava assim, não, a coisa errada é eu que tô fazendo errado, eu que tô fazendo errado. E aí depois que eu vim pra cá, eu percebi que, na verdade, só tava fora do lugar, né? Porque às vezes a gente não consegue, não, tá tudo bem, deixa, e a gente vai deixando. E aí, ainda bem que eu já, né, quando a professora me deu o alerta na escola, eu já falei, não, eu não vou esperar, porque eu já tinha percebido que tinha alguma coisa errada. Eu falei, então eu vou atrás, eu vou, né, me esforçar, porque não é fácil, né? No começo ainda foi muito difícil pela adaptação, adequação. Eu não moro aqui perto, eu moro longe, né? Mas eu falei, eu vou me dispor a ir lá e ver o que acontece. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Eles estão assim, agora o Pedro vem também, né? Esse ano a gente começou com o Pedro, porque o ano que vem ele vai para a primeira série. Então eu já queria deixar ele alinhado. O Pedro é bem desorganizado, né, Rê? Bastante, Ele é né? muito desorganizado. A gente ainda tá trabalhando com algumas questões com ele, né, adaptáveis. Mas eu tenho certeza que quando ele for para a primeira série, ele vai conseguir. Vai estar em ordem, né? Vai estar conseguindo expressar aquilo que ele sente, né? Porque assim, né? O processo de psicologia infantil, né? Principalmente com as crianças, a gente tem que trabalhar muitas questões emocionais, de como se expressar, como dar nomes àquilo que eles estão sentindo. Porque para nós adultos é mais fácil. Então acontece alguma coisa, o que a gente faz? Né? Então, olha, eu tô sentindo o que hoje? Eu tô triste, mas eu tô triste por quê? Tô triste porque o fulano, né, brigou comigo, porque eu queria fazer tal coisa e não deu. Então, a gente consegue nomear aquilo que nos angustia. Mas a criança, ela não consegue, né? E assim, eu vejo que uma das maiores dificuldades do Pedro é lidar com isso, né? Então, eu me apego com uma tia, de repente vem outra, né? Eu me apego com um colega e de repente tem ali um outro amigo. Então, essa mudança de rotina, né? Falando especificamente do Pedro, ela é muito difícil. Né? Mas, por um outro lado, a gente precisa trabalhar, né, dessa forma, porque ele precisa se adaptar ao meio, né? Então, ele precisa entender que na escola vai ter dia que vai ser um professor, outro dia vai ser outro, né? Vai ter amigos que vão estar com ele, né? Talvez pelo ciclo todo. Tem amigos que vai chegar, tem amigos que não vai estar mais ali, que são amigos mais próximos, né? Enfim, então são mudanças que a gente vai trabalhando isso gradativamente, né? Sempre aos poucos. E aí a criança, no início, quando isso é dolorido, então isso provoca reações, né? Então não provoca reações só dentro do consultório. Essas reações também vai para casa, né? Vai para casa e hoje a gente consegue lidar melhor com isso, né? Ele se frustra muito fácil, não aceita não, né? Às vezes ele não aceita um não, né? Ele gosta das coisas do jeito dele, né? Ele quer mandar, ele quer ser o chefe, né? Ele quer dar ordem. E aí aqui também a gente aprendeu a lidar com isso, né? De uma forma mais suave, a gente mostrar para ele que não é ele quem manda, ele é uma criança. Hoje mesmo ele falou, eu sou uma criança.
E era coisa que ele não falava, né? Porque era ele que mandava, ele que era o chefe, ele que dava as ordens. E hoje a gente está conseguindo lidar melhor com essa situação com ele. E porque essa construção não é só agora, assim, na parte da educação infantil agora, sim, enquanto eles são crianças. sim, Isso é para a vida. com certeza. Porque essas mudanças e as adaptações, esse lidar com o novo, no meu trabalho, eu vou ter pessoas novas, né? Eu vou ter ajustes na minha escola, na minha Sim. família. Então, isso a gente trabalha é para a vida, né? Sim. E acho que, né, aproveitando esse gancho, né, de falar da casa, da família, das vivências, né, Ju, vamos falar um pouquinho, né, de como foi essa organização da família, principalmente na relação mãe e pai, né, assim, Sim. dentro do contexto, porque muitas vezes não é fácil para as mães, né, assumirem ali o contexto sozinhas, sem a colaboração do esposo, do marido, Sim. do parceiro, né? Então, quando a Ju chegou aqui, essa era uma dificuldade muito grande, Muito né? grande. E às vezes a gente ainda tem, né, Rê? Mas na minha casa, o que eu percebi, eu já tinha percebido, só que foi muito difícil, porque tinha que começar por mim, né? Uhum. Tinha que começar por mim. Excesso de celular, excesso de tela, excesso de trabalho, excesso de coisas. E a gente vai fazendo o quê? Vai dando celular para criança, vai dando celular, vai dando a televisão, e a gente vai se distanciando. Aí quando você vê, tá um na sala, o outro no quarto. Na minha casa tem 3 televisão. E aí quando você ia ver, as televisões estavam todas ligadas. Ou senão, as televisões ligadas e todo mundo no celular. E aí eu percebi que tinha que começar por mim, né? Eu tinha um emprego, eu precisava usar muito, muito, muito celular. Às vezes era de madrugada, às vezes eu tinha que ficar até de madrugada, né, na internet. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, não, eu vou ter que parar com isso, né? Vou ter que deixar disso. Por quê? Porque a gente é o espelho da criança. Uhum. Tanto que eu ouvi, mas se você pode, eu também posso. Se você usa, eu também uso. Para uma criança de 6 anos, é muito, né? Nossa. É muito. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma cortada e aí eu vi que ainda foi difícil, né? É um desmame. A gente é adulto, pra gente é difícil, pra criança é muito mais. Então tinha aquela gritaria, tinha aquela choradeira. Aí tem um que fala, porque você é louca. Eu ouvi muito isso, né? Porque você tá louca. Você tá louca. Você tá louca. Não, eu não tô louca, né? Porque eu falei, eu tenho que começar. Não vai ser a vizinha, não vai ser a mulher da outra rua. Não, eu falei, eu tenho que começar. E aí eu comecei e a gente enfrentou uma batalha nessa parte do celular, né? Porque era muito difícil. Porque já ia no carro com o celular na mão, já descia, vinha, todo mundo com o celular na mão. E aí, hoje, tanto que chega de final de semana, dia de semana, às vezes eu fico 2 dias sem usar o celular. Eu dou uma olhada, né, pra ver se não tem alguma coisa do meu trabalho, alguma coisa importante, e já ponho o celular na bolsa. E assim, tô tentando me desligar. Não dá pra ser totalmente, porque é uma coisa que a gente precisa no nosso dia a dia, mas eles não me veem muito com o celular na mão. Então, quando pede o celular pra mim, eu falo, mas eu não tô, porque era assim, mas você tá com o celular na mão, vem procurar no bolso, né? E eu falei, gente, uma criança pequena começar assim, daqui a pouco não quer nada na vida. Vamos brincar. Tanto que hoje eles foram passear. Você quer ir passear? Quero. E antes era uma coisa que não acontecia. Você quer ir passear? Não, eu não quero ir passear. Você quer ir brincar? Não, eu não quero brincar. E hoje não. Hoje, vamos na praça. É uma coisa tão simples. É muito simples ir na praça. E a gente não tinha tempo de levar na praça. Então, ficava no celular. E assim, eu acho que esse foi assim foi o ponto mesmo. O ponto. E quando eu pelo menos, ainda tem dia que é difícil, né? Tem dia que eles, que nem agora, eles estão de férias, tem dias que eles querem, assim, abusar, mas a gente tem que saber, porque hoje eu vejo que as crianças não aceitam não.
né? Eu tenho certeza que vocês já perceberam, porque vocês trabalham com crianças aqui, muitas, e eles não aceitam não. Não. E pra gente, pai e mãe, às vezes é difícil a gente falar não, porque a gente quer agradar eles. E aí eu tive que reaprender a falar não. Acho que implementando essa fala sua, né, a importância do não, gente. Sim. A criança, né, ela ainda, né, eu não me canso de falar da questão dos feitos, da formação, Sim. de compreender esse processo. Então, ela, além dela estar em desenvolvimento, em construção desse eu, né, dessa criança que será um adulto futuramente, ela não sabe lidar com isso. Então, assim, crianças, né, enfatizando essa, né, complementando a fala da Ju e enfatizando isso, ela precisa de rotina, ela precisa de limite e ela precisa de clareza, né? Então, quando você coloca ali para ela um limite em relação ao que você está falando, né, ou propondo em relação ao celular, à tecnologia, você está dizendo para ela tem um limite, então eu Isso preciso mesmo. que você também, né, se acostume a esse limite. Sim. Por quê? Quando ela começa a trazer, né, essa dificuldade de lidar com não, e daí isso vai gerar consequências tipo birra, né, frustração que ele não consegue lidar e isso gera crises, né, lá o choro, enfim. Tem crianças que Sim. jogam as coisas, que derrubam, né, que ele quer ser atendido de qualquer maneira. Então, o sim, né, ser permissível é você favorecer isso. O não é você dizer para essa criança, olha, né, tem um limite. Sim. Quem é o responsável sou eu, não é Isso você. mesmo. Então você vai seguir, né, aqui dentro desse momento o que eu estou te orientando, o que eu estou te sugerindo. Então não é necessário, não é preciso, não faz parte da educação da criança, né? A gente tem visto muito essa questão de não precisa, né, ficar dizendo não Sim. para ele, porque quando eu era criança, eu tive não constantemente, mas gente, o não faz parte do processo, não faz parte do limite da reeducação aí desse momento, né? Faz parte do processo. Olha, eu quando eu era pequena, eu ouvi uma frase da minha mãe que ficou pra minha vida, assim. Antes você chorando agora do que eu depois. Eu também ouvi isso. Ouvi muito isso. Eu também. E isso ficou marcado pra mim, sabe? Também. Porque essa construção, esse limite que a família coloca, vem desde pequeno. Porque Isso. com 15, 16 anos, depois você não consegue reverter assim. É muito difícil. É muito complicado. Então você precisa construir esse limite, esse não, porque não é necessário, Sim. né? Agora, desde pequeno. Isso mesmo. E, né, complementando aí com uma dica, né, em relação à questão do celular, e para os pais aí, né, que às vezes queiram adotar aí um esquema, né, de diminuir a tela, diminuir essa frequência, você pode, né, tirar um dia da semana. Por exemplo, sexta-feira, a gente faz uma sessão de cinema em casa, monte uma caixinha, gente. Sabe aquelas caixas? Pode ser uma caixinha Caixa de de sapato, sapato, né? Uma caixinha ali que está desocupada, que você não vai usar ela, decora ela bonitinha. E no dia da sessão de cinema, todos que têm o celular, passa e deixa o celularzinho lá na caixinha, né? A hora que terminar a sessão de cinema, você vai lá e pega o celular. Mas nesse momento, né, que tá ali na sessão de cinema da pipoca, né, em família, né, aproveite isso com qualidade, Sim. né? E começa a fazer isso com mais frequência. E vocês vão ver que, de repente, vocês não vão mais sentir falta do celular, né? Porque quando você acaba, né, saindo do contexto do celular, você vai buscar outras coisas, Sim. né? Vai buscar explorar outras coisas. É uma reeducação, né? Com certeza. Porque nós vivemos sem Com certeza. celular muito tempo. Muito tempo. Né? Então é uma reeducação. E eu tenho um filho criado sem celular e tenho um filho criado com celular. A diferença é muito grande. É muito grande.
A Juta, a Juliana tem um filho adulto, né? Que idade que tem seu filho? Ele tem 22. 22. E agora ela tem o Arthur com 7 e o Pedro com 5. Então, é uma diferença muito grande, né? Fala um pouco pra gente, Ju, como que é ter um filho adulto e agora 2 pequenos. E como foi a diferença desse processo, da época que o seu filho era criança para esse momento em que nós estamos agora? Olha, Rê, quando eu paro para pensar, eu não tinha muito recurso com o Vitor, né? O recurso era pouco. E eu acho que ele foi mais feliz, né? Porque a gente levava para passear, a gente levava no bosque, a gente levava no taquaral, a gente inventava. Ele não foi uma criança criada assim de brincar na rua, nada, porque, né, era perigoso. Eu sempre trabalhei muito, mas a gente tinha uma vida de qualidade. Hoje a gente virou prisioneiro, né? Eu tive o Arthur, depois, quando eu tive o Pedro, veio a pandemia. E a gente não ficou muito dentro de casa, mas a gente ficou um tempo, né, dentro de casa. E aí eu acho que a gente virou refém da tela. E a gente ensinou as crianças. Porque, não tinha o que fazer, não tinha o que inventar, não tinha não sei o quê, dá o celular. A criança tá chorando, a criança tá dando trabalho, dá o celular. Hoje eu vi uma frase, eu não vou lembrar, mas que férias é igual agora, né? Férias. Que férias não é para descansar dos filhos. É para criar memórias, é para passear, E eu falo que com o Vitor e com os meninos, o Vitor chegava de sábado, eu saía daqui, ia lá no Shopping Dom Pedro, que era o shopping mais perto. Praticamente demorava um dia para ir, né? E a gente ia alegre, é verdade. E a gente é alegre. Agora, hoje a gente tem carro, nossa, para entrar no carro, para levar no shopping, nossa, que sacrifício, não sei o quê. Então, eu acho que eu tinha um recurso bem menor antes. E o Vitor, até esses dias, ele falou: mãe, mas as crianças são felizes porque eles têm isso, eles têm aquilo. E eu, dentro de mim, fiquei pensando assim: mas eles não tiveram o principal. Agora não, agora eles têm, mas no começo não. Porque o que a gente faz? Eu me guardei, fui trabalhar, fui cuidar da minha vida, todo mundo no celular, e que legal. E na época do Vitor, não tinha. Ou eu distraía. Hoje não, hoje a pessoa pega um celular, pega uma TV. Eu sigo uma moça e os filhos não têm tela. Não tem tela nenhuma, nada. E ela é muito criticada, né? Porque a criança dorme sozinha, deu o horário, a criança acorda, a criança sai da cama, e ela é muito criticada. E eu ainda pensei, ela que tá certa, né? Porque ela tá dando uma vida de qualidade pros filhos. Porque quando eles crescerem, que eles entenderem, aí sim eles vão conhecer o celular, e aí sim eles vão ter, né, o domínio, né? De usar, não, agora é hora de usar, agora é hora de parar. Né? Porque a gente que é adulto não sabe isso. Às vezes a gente perde o dia. Eu tenho uma coisa importante para fazer. Se você sentar, se você abrir o Instagram, pronto. É verdade. Já era, né? Não tem almoço, não tem janta, não tem roupa lavada, não tem nada. A gente não consegue fazer mais nada, a gente não tem domínio. Imagina uma criança. E as crianças não precisam de redes sociais. Eles não precisam de redes sociais. Não precisam disso. De nada. Não precisam disso, né? Eles precisam de brincar. Brincar. Isso mesmo. Aproveitar com a família. Isso ter mesmo. Esses momentos. Isso mesmo. Né? Eles precisam disso. Com certeza. Muito bom, né? Então, eu ouvi aqui, né, a Juliana trazendo essas adaptações. A gente também lembra do podcast que nós fizemos, né? Gravamos no dia de ontem. Vai aí, né? Daqui a algumas semanas, 2 ou 3 semanas ao ar. Mas a gente falou sobre, né, com a mãe, sobre essas mudanças, e ela traz, assim, né, depoimentos muito parecidos com o seu, Ju, em relação à adaptação que ela fez, né, e o quanto isso está fazendo as crianças descobrirem. Sim. E o filho dela, né, o mais velho, o Miguel,
Ele diz assim que agora ele tá fazendo coisas que antes ele não gostava. Olha só. Mas assim, não é que ele não gostava, é porque a tela, ela é muito mais, né? Chama muito mais atenção do que o próprio contexto de eu tenho que criar a brincadeira, eu preciso, né, explorar outras coisas. Então, a Dani trouxe, assim, um depoimento muito parecido com o seu, e acho que esse é o caminho, né? É a gente ir plantando, né, e trabalhando pequenas coisinhas. Eu falo que resgatar, né, aquilo que era qualidade de vida, que era prazeroso, Com né? certeza. Porque a gente ter que criar ali a brincadeira, né, é ter que desenvolver estratégias, isso é extremamente importante. E a gente vai perdendo isso, né? E você sabe, ô Rê, que esses dias foi levantada uma questão na minha casa e também mexeu muito comigo. Andar de ônibus. Né, o Arthur falou, olha, a gente precisa viajar. Mas a gente viaja, né? Na medida do possível, quando a gente pode, a gente viaja. Não, mas a gente precisa viajar de ônibus. Gente, uma coisa simples. Né? Às vezes você fala assim, imagina, que pobre. Mas eles têm essa vontade. E eu ia viajar, eu viajava 2, 3 vezes com o Vitor no ano de ônibus. A gente ia viajar, a gente ia passear. E hoje, porque você fala assim, vou ter que ir de carro, vou gastar com isso, vou gastar com aquilo, não vou. Né? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha só. A gente perdeu uma coisa simples, né? Hoje eu já percebi, tem bastante excursão, bastante coisa que dá pra gente ir aí tem muitos parques fora daqui da cidade, até aqui na cidade mesmo. Aí esses dias eu peguei ele não gostou muito não, mas ele falou que quer viajar mesmo, sentar no ônibus e pegar a estrada. Não era do jeito que eu fiz. Mas eu peguei ele um dia, a gente saiu de ônibus, tudo. E eles ficaram assim fascinados. Ju, quer uma sugestão que é rápida, que é fácil e você não gasta muito para fazer? Daqui para praia. Sim! São Vicente, né? Praia Grande. Sim. Você pega o ônibus aqui na rodoviária, tu desce dentro da praia. Sim. E é uma delícia. E eu fiz muito isso, né? Eu fiz muito isso. Então, e assim, são coisas simples, a gente acaba perdendo e aí a gente acaba de deixar uma memória legal para os nossos filhos, né? Porque o Vitor, ele fala, nossa, esses dias eu tava lembrando, quando a gente ia na excursão lá do seu serviço, a gente já não sei pra onde, já não sei pra onde. Mas é por quê? Porque a gente fica com tanto excesso que a gente acaba perdendo as coisas simples, né? As coisas simples, né? Muito bem. E aí a gente vai deixando, né, de vivenciar as experiências. Bom, Ju, a gente ficaria aqui, né, a tarde inteira, o resto da noite falando sobre coisas boas, mas queria te fazer uma pergunta para a gente finalizar aí a nossa conversa, né? Quem são seus filhos para você hoje? Olha, hoje os meus filhos são uma parte muito importante da minha vida, né? Hoje eu não sei o que seria de mim sem eles, né? Até hoje, essa noite eu trabalhei e a gente teve uma experiência muito ruim, né? Uma mãe tinha 2 menininhas e ela perdeu uma, né, no domingo, e a outra tava, quando chegou os exames lá, a gente percebeu que ela também não estava bem, e a gente até conversou sobre isso. Quem são os nossos filhos? E aí, quando eu tava vindo, hoje eu vim de ônibus, entrou uma mãe com 2 crianças, né? Até falei pra minha amiga, nossa, eu fiz tanto isso com meu filho. A gente saía de casa de manhã, depois voltava à tarde, a gente foi muito feliz no simples. E os meus filhos são tudo pra mim. Até falei, não sei hoje o que seria da minha vida, eu não posso imaginar o que essa mãe tá passando. Porque já perdeu uma, eu tenho certeza que Deus vai entrar na frente, vai trabalhar, ela não vai perder a criança. Mas eu me coloquei no lugar dela, como mãe. Eu acho que a gente, como mãe, a gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente vai, a gente volta.
Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes eu falo, ai, hoje eu não vou não, eu tô tão cansada. Quando eu vejo, eu já tô pronta, já tô arrumando todo mundo e vamos, e vamos, e vamos. Às vezes eu quero, né, me perder pelo caminho. Tanto esses dias o meu filho falou, mãe, você não tem essa opção. E a gente ouviu isso de um filho, né? Porque eu sempre falei pra ele, você não tem essa opção. E ele aprendeu. Hoje ele tem 22 anos e ele sabe que a gente não tem a opção de voltar pra trás. E os meus filhos são meu combustível, minha alegria, minha tristeza, minha vida. Hoje eu tô na faculdade por eles, né? Uma coisa que eu quis tanto, eu sempre adiei, e hoje o Vitor, não, mãe, vamos pra faculdade. Eu fiz a minha, agora você vai fazer a sua. Olha só, né? Ele terminou a faculdade, eu tô terminando a minha, e a gente já tá pensando na faculdade dos outros dois. Então, eu acho que ser mãe é isso, né? A gente tem os nossos erros, a gente tem os nossos acertos, às vezes a gente ouve das pessoas que, porque você não cuida do seu filho. Antes eu engolia, né? Eu falava, é verdade, não. Eu cuido dos meus filhos, eu vivo para os meus filhos e eu vivo pelos meus filhos. Gente que fala, né, assim, enriquecedora nesse momento e que reflexão, né? Então, como a Ju disse, né, em relação a essa mãe, ela perdeu o filho por conta de uma condição, né, de alguma interferência ali, né, que aconteceu, ela perdeu esse filho. Mas não vamos perder os nossos filhos Claro que para não. a tela. Não vamos perder os nossos filhos porque nós não temos tempo para eles, porque a gente é muito ocupado, porque nós temos diversos afazeres, né? Reforçando novamente o que eu falo diversas vezes, né? Então, tenha momentos com seus filhos, crie vínculo, né? Crie memórias afetivas, como a Ju muito bem pontuou aí em um pedaço da conversa. Então, traga isso para, né, o seu dia. Comece a viver essa experiência. Não vamos perder nossas crianças, nossos filhos para o mundo, né? Para as coisas ruins Isso que nós mesmo. temos aí, né? Para tanta violência, de uma certa forma, que a gente tem vivido, para tantas doenças que, né, têm acontecido. Então, ame, né, vivencie, traga momentos com essas crianças, crie memórias com elas, né? E faça com que isso, né, faça valer a pena, né? Sim. Então, né, quero agradecer você, Ju, imensamente, né, pela sua atenção, pelo seu carinho, por, né, nos compartilhar tantas coisas e tantos momentos importantes aí do seu, né, da sua história, da sua vida, né, compartilhado de experiências particulares, né? Eu acho que é muito importante isso para quem está também do outro lado, para vocês também entenderem, né? Que não é fácil, mas também não é impossível, não é difícil, né? Quando você se dispõe a vivenciar aquela experiência, então, né, pense, reflita, né, analise e faça, né, aquilo que você ali trace como prioridade, como objetivo, né? Então tenha sempre aquilo que você acha que é importante. Considerações finais, Laís, e depois a Ju. Ju, obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Saiba que você, sua família, vocês são muito especiais para nós aqui, viu? Eu quero agradecer vocês, né, pelo apoio desde sempre, desde o primeiro dia. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, né, como pessoa, como mãe. Eu tenho carinho, aqui eu tenho afeto. Eu posso vir, eu posso desabafar, eu posso falar de tudo, né? A gente conversa de tudo. Eu posso chegar aqui alegre, eu posso chegar aqui triste. Eu sempre saio diferente. Se eu estiver triste, eu saio alegre. Se eu estiver alegre, eu saio mais alegre ainda. Né? Eu falei hoje que as crianças aqui são mimadas, mas eu fiquei sabendo que não são só as crianças, né? A gente é muito mimado aqui, então eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, que foi o primeiro lugar que eu procurei, o primeiro lugar que eu vim, e eu tô aqui. Às vezes eu falo, ai meu Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não, mas eu não vou sair, eu não quero sair, então
é um amor que não tem fim, os meus filhos, o atendimento, né? A gente acabou virando uma família, né? A gente só não foi no churrasco ainda, mas eu só tenho que agradecer. Mas a gente logo providencia um churrasco. Então tá bom, tá ótimo. Bom, Ju, eu quero agradecer mais uma vez, tá? E dizer, né, do carinho e do quanto vocês são importantes para nós, né? Então, assim, aqui acho que eu, a Laís, o Bartolomeu, né, a Yasmin, que não está aqui hoje, está de folga, a Valéria, que está lá de repouso, né? Então, assim, o carinho que nós temos pelos seus filhos, por vocês, né? Como você disse, a gente acaba se tornando uma família, né? Porque nós vivenciamos a história, né, do outro. Então, tem coisas que é segredo, que é particulares, mas a gente se torna, né, esse apoio, se torna esse suporte, e eu brinco assim, que eu conheço cada um, né, independente de como eles chegam, eu sei se tá triste, eu sei, né, como é que eles estão, às vezes estão lá na rampa subindo, né, para tocar a campainha, hoje eu acho que eu tenho que dar uma atençãozinha especial porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa não tá legal, né? E eles, pais, né, têm essa liberdade de chegar e falar, né, que precisa bater um papo, que precisa desabafar ou trazer ali alguma coisa que aconteceu, né? Então, a gente tem um carinho muito grande, né? E é agradecido por vocês permitirem, né, que nós também façamos parte desse processo, né? Porque eu sei que não é fácil a gente ter ali uma dificuldade, ter que chegar e abrir para um outro que eu não conheço, né? Ou que não faz parte do meu convívio. Quando a gente passa a ter, né, essas vivências, a gente passa, né, a viver esses momentos. Essa semana eu brinquei com um médico, né, o Dr. Gabriel, o quanto é importante essa afetividade que nós temos, né? Então, a gente, né, acaba também vivenciando a dor do outro, né? E essa empatia, né? Acho que esse cuidado, ele faz a diferença. Ele faz, né, com que você tenha olhares atentos para as necessidades do outro, assim como o outro também pode, né, estar atento às suas necessidades e ali chegar e se dispor, né, a te acolher também quando você necessita, né? Então, muito obrigada, né? A gente vai ficando por aqui. Se a gente for se estender, nós vamos que vamos, mas numa outra oportunidade a gente, né, volta novamente. Acho que pensando aí nas duas mãezinhas para depois conversar um pouquinho mais. Com certeza. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.